Olá, tudo bem? Boa noite. A gente começa aqui a nossa primeira live sobre a reunião do Soulness. Estamos com os nossos anfitriões aqui, o Cristiano, o Claudemiro e nossos dois convidados aí de honra, a Francine Moraes, psicóloga, veio junto com a gente, e nosso querido amigo, né, o Padre Mauro, para muitos como um padre, né? Para nós, um grande amigo, aluno, parceiro do treino, que está sempre aí dividindo momentos importantes com a gente. O Soulness, logo mais, vocês vão ser apresentados aí pelo Claudemiro aí, acredito que ele vai falar com vocês sobre isso. Eu quero dizer que é uma novidade, né? Essa experiência aqui para mim também. E a gente está trabalhando aí com um tema bem atual, né? Que é o medo. Falar de medo nesse momento é uma coisa muito fácil, pode parecer fácil, mas lidar com o medo, todo mundo sabe que não é, né? Então, a gente traz aí um pouco do que é a nossa experiência de vida, a nossa força aí adquirida aí nesses anos de tatame, e experiências mesmo, que vai ser dividida a todos aí, falando sobre esse assunto, tá bom? Eu passo aí a vez e quem quiser falar, fique à vontade. Bom, deixa eu começar. O seguinte, meu nome é Claudemiro, todo mundo daqui tá aqui comigo já me conhece. Sou faixa preta do SHS, né? E um dos idealizadores do Soulness, né? O Soulness, ele é um conceito, né, que a gente criou baseado em você tem o fitness, né, que é a cultura do corpo, né? Você tem o wellness, que é a cultura de você fazer o exercício para se sentir bem, né? E o soulness, ele é uma junção, né, do espírito a essa questão do fazer exercício, se sentir bem e com o espírito elevado, você ter o seu espírito sossegado para poder viver bem em comunidade, né? A gente trabalha muito isso, muito a realidade no SHS, e o Soulness, ele vem para dar uma visão, né, dos mestres e de nós, os idealizadores, uma visão de como conviver com esse mundo, né? Sentir as opiniões das pessoas, tentar passar um pouco do como conviver com o caos que é lá fora, né? Você viver bem, né? Num mundo cheio de caos, né? Num mundo onde você tem inúmeras adversidades aí à sua volta, né? O Soulness, ele é dentro do SHS, ele é exatamente para ajudar a gente a se centrar, a conseguir se concentrar num modo de vida onde você esteja preparado para o caos, né? Treinando, estando bem fisicamente, bem com a sua convivência e bem internamente com o seu espírito, né? A gente trabalha a união de tudo, né? A união do físico, do bem-estar, da convivência em sociedade e do espírito, né? O Soulness vem foi criado para a gente poder fazer essa união, né? Esse resgate do interno, né? O resgate da nossa espiritualidade dentro da arte marcial.
Depois a gente comenta sobre o medo. Pode falar aí, Cris. É um prazer estar novamente aí reunido com todos vocês, né? Eu sou o Cristiano, lá também, faixa preta da SHS, e é um prazer enorme também ter dois convidados aí, né? Uma psicóloga, a Fran, e o seu Mauro, né? E tem, acho que, a Fran como experiência aí na área de psicologia, que é muito importante para nós, e o seu Mauro aí com a experiência de vida, né? E todo o repertório dele, né? De vida aí que pode nos trazer grandes oportunidades de aprender, né? Eu vejo assim, nessas reuniões que nós temos feito do Soulness, né? Elas acontecem, né? Até que num tempo bastante espaçados, a gente discute vários temas e com isso a gente consegue interagir, cada um dentro do seu ponto de vista, dentro da sua realidade de vida, a gente consegue trocar ideias, trocar experiências aí, que é muito importante para nós, né? Inclusive, não só na questão, né, da arte marcial, na questão do corpo, tudo, mas da mente, do espírito, né? Então, assim, a gente tem visto ao longo das reuniões que temos feito, vários temas surgiram, bastante discussões e muito importante para nós, né? E agora eu acho que com essa pandemia aí veio, né, trouxe para nós, né, uma outra realidade, e a questão do medo é uma coisa que sempre tivemos na nossa vida, mas talvez agora a gente vai ter que lidar com uma forma diferente com tudo isso, né? E eu acho que essa aqui é uma oportunidade para a gente discutir todo esse tema e colocar tudo, como diz assim, todos os pingos nos is aí dentro do conhecimento que cada um tem aqui. Vocês dois, por favor, se apresentar aí. As damas primeiro, por favor. Eu sou Francine, eu sou psicóloga e quero agradecer também por essa oportunidade de estar aqui, né? E poder contribuir um pouquinho com esse tema tão interessante que é o medo e que é tão presente agora na situação que a gente está vivendo, né? Seu Mauro? Bom, eu não sei, meu nome todo mundo já sabe que é Mauro Sérgio, eu sou faixa vermelha de SHS, né? Eu sou padre há 30 anos, sou capelão militar, então eu fico no 20 GAC, o 22 de SUB, os quartéis de Osasco inteiro, além da sou juiz do Tribunal Eclesiástico de Guarama, de São Paulo, de Osasco, de Santo André, né? E aposentei, mas continuo rezando missa, continuo exercendo, e a coisa mais gostosa que tem é o SHS, que eu tenho já há alguns anos, mesmo, né, com essa epidemia, no esse Soulness, né? A gente aprende muito, e isso é uma coisa importante, porque você aprende a viver aqui fora, e aqui fora não é muito fácil, né? A luta, a arte marcial, vai também dando um pouco de tranquilidade, mais segurança na gente, a gente ficar atento e estar pronto para viver, porque o mundo aqui fora é um mundo complicado, né? Eu gostaria que fosse diferente, infelizmente, é um mundo competitivo. E essas discussões nos levam a raciocinar e se tornar um ser humano, né? Mais humano. Principalmente dentro da igreja, a gente que mexe com a religião de pessoas, e Deus ele tem várias posições, vários nomes, mas a fé é muito importante. E isso também aqui nos traz uma troca de experiência muito rica, né? É isso aí. Eu vou até começar essa conversa exatamente puxando essa ideia que o seu Mauro já citou, que é o medo mais simples e mais fácil que a gente sabe que ele tem, que ele existe e que acredito que todo mundo tenha, né?
o medo do mundo, o medo do mal do mundo, né? Aquele medo que o SHS em si, como arte, trabalha no dia a dia dentro do tatame, né? Com situações de risco, com ataques surpresas, com situações que você não está esperando ou que você não está acostumado, né? Porque nós temos alunos de todo jeito, né? A gente trabalha com alunos militares que já têm uma mentalidade diferenciada e tem alunos civis que tem uma outra visão de mundo, às vezes uma ilusão de mundo que é surpreendente, né? Às vezes eles não têm uma percepção do que é uma realidade e, e o medo é uma coisa presente de várias formas, né? Que às vezes replica aquela condição de mundo tão terrível, olha para o mundo, isso pode acontecer, e aí o cara vem treinar no tatame com tão cheio de preocupações que ele acaba fazendo tudo muito, muito, muito forte, sabe? Ele quer fazer tudo de verdade, ele tem essa ansiedade de aprender porque ele precisa sobreviver lá fora. Em contrapartida, nós temos aquele outro aluno que ele tem medo dele mesmo, ele tem medo de fazer qualquer coisa, sabe? Se você vai falar para ele fazer uma cambalhota, não estou nem falando do rolamento, eu estou falando de uma cambalhota. Ele não consegue, ele tem medo de ficar de ponta cabeça, tá? Então, são medos diferentes, né? São medos assim que coloca o cara pilhado e tem o que pilha, né? Que é aquele medo que o cara ele fala assim, meu, eu não consigo, eu não vou fazer, né? Ele nem tenta, né? Ele nem tenta, ele não arrisca, ele não pensa e ele não faz, né? E, enfim, ainda quero me aprofundar ainda mais sobre isso, mas o que vocês entendem ou já viram isso no tatame para falar? Ô, Kim, eu acho assim, eu já passei essa experiência, né? Primeiro de que eu nem deitava e o medo tomou conta, porque eu estava por baixo, faltava ar e eu tive essa coragem de enfrentar. Mas a gente se apavora de uma tal maneira que falta o ar, você acha que vai Ah, morrer, né? eu posso dizer, esse aqui, o seu Mauro, ele fala de uma coisa que é assim, a gente tem que destacar que é um senhor mais de idade, né, dentro de um tatame. Eu falo, conheço o seu Mauro há mais de 10 anos aí de tatame, e ele já era mais velho que eu, obviamente, né? Então, uma experiência que, assim, e quando ele foi para dentro do tatame, isso que já era um homem vivido de quartel, de outras experiências, enfim, o combate corpo a corpo não era não era algo próprio dele. E ele foi, né, buscando isso e foi querendo entender e aprender a luta propriamente dita. E teve alguns momentos que a gente foi trabalhando isso eu lembro que a maior conquista que ele teve foi poder sair do carro dele sem precisar de ajuda, tá? Isso foi uma conquista que ele falava com tanta alegria, enfim, para vocês terem noção assim do nível de dificuldade que ele tinha até ele chegar onde ele chegou, porque realmente é um exemplo para todos nós, para quem está dentro do SHS, conhece ele, sabe o quanto ele supera muito moleque novo. Mas o medo, mesmo dentro da idade dele, era real, né? E aí lutar contra alguém mais forte, mais pesado, com nível técnico superior e esmagando ele contra o chão era realmente assustador. Então você vê
esse processo acontecendo dentro do tatame. Eu estava lá, né? Inclusive era eu, a pessoa que estava ali mostrando para ele como fazer aquilo. E não só para ele, às vezes tem aluno aí que está assistindo, sabe que às vezes eu ponho essa situação para poder mostrar um pouco que o medo, ele existe, é aquela questão, ou você se apavora, né? Ou você tem medo. E se você se apavora, você não tem saída, né? Você se apavora, você não sabe, você não vê mais nada. Aquilo toma conta, você não sabe para onde você vai e você está apavorado a um certo nível que que some, né? A não ser aquilo toma conta de você e cresce cada vez mais. O medo não. O medo, nesse caso, o medo ele só te faz achar uma solução, né? Você tem que criar uma saída. A fuga tem que acontecer, porque eu tenho medo daquilo. Então você foge junto, né? Você não deixa aquilo te abraçar. Então, e era isso que estava acontecendo. Então a gente faz um trabalho dentro do SHS, sim, que dentro desse contexto a gente tenta mostrar para o aluno que ele não pode se deixar, né? Aquele medo não pode ser maior ao ponto de apavorar ele, e onde ele consegue acalmar a mente dele, né? Trocar o processo, né? Essa troca acontece, e é onde ele consegue deixar uma saída, né? Porque foi o que aconteceu nessa moto. Você conseguiu sair. Sim, mas foi difícil, se apavorar é complicado, porque se você vai falar de medo, você tem que ter o medo. Para falar do medo é complicado, porque você tem que ver o medo seu, o medo de quem está com medo e o medo do outro, né? É difícil você falar. Você precisa estar na sintonia, né? O medo, para mim, pode ser diferente do medo seu, depende da posição de quem está, né? Eu posso analisar um medo de eu mesmo dando uma chave ter medo de dar essa chave, de dar um armlock na pessoa e quebrar o tal, mas eu posso ter o medo de tomar um armlock. Olha como essa palavra é complicada, né? E a gente se apavora. Eu me apavorava, mesmo nas quedas, né? E eu consegui superar. É difícil, mas eu consegui. De ir para cima, né? De trocar a trocação. Eu tinha medo. Eu lembro que quando eu peguei você, Cristiano, você faixa vermelha, eu faixa vermelha, você treinando com o mestre Norberto, e eu treinando com o mestre Kim. Eu falei assim, vixe Maria, o cara é vermelho, eu também. Esse cara vai me matar. Foi legal, porque nós dois fizemos um troca, você não me venceu e eu também não te venci. Você talvez não se lembra disso, mas eu me lembro. Eu fiquei feliz porque eu troquei legal com você. Assim foi com o Cristiano, ele era verde. O Cristiano falava, pô, esse velho tá indo, eu também vou. E eu chamava ele de frouxo, eu peitava, eu ia para cima do Kim, sabe? Mas o Kim foi me tirando esse medo aos poucos, né? E eu fui pouco superando, mas é difícil. Falar de medo é difícil. Quer falar alguma coisa, Cris? Realmente, acho que a gente pode... A questão do medo é algo muito complexo, né? Porque acho que cada um tem uma experiência de vida, né? E, assim, a minha experiência assim, no tatame também, o que me levou também foi talvez superar algumas coisas que eu tinha, já te trazia comigo de medo assim na minha vida. E acho que no tatame fui lidando com essas coisas. Teve coisas que no começo até eu também me negava a fazer, porque de alguma forma, assim, talvez acho que eu senti o medo de me machucar. Então, assim, parece que vai travando essas coisas, né? E quando você começa a ter confiança, né, aos poucos, né, vai adquirindo as habilidades, você vai superando, né? Mas isso é uma das facetas do medo, né? E aí, se a gente for também discorrer sobre o medo que a gente vem sentindo ao longo da nossa vida aí,
a gente vai verificar, nós vamos verificar que temos várias situações que nos colocam em condições muito complicadas, né? Se eu for falar assim, de uma experiência minha, assim, desde lá quando eu era molecão, uma das coisas que eu trazia comigo durante muitos anos, né? Eu tinha medo de algumas coisas, assim, parece que essa é até absurda, né? Assim, e com o tempo eu fui superando isso, não sei, acho que foi amadurecendo tudo, né? Mas, assim, vou dar um exemplo aqui. Eu tinha um certo receio de quando eu saía para a rua, eu tinha medo de andar no centro, assim, quando eu ia para o centro de São Paulo, que assim, eu achava legal tudo, mas eu tinha um medo assim enorme. Então, às vezes eu evitava, eu ia quando tinha alguma coisa para fazer, mas não era algo que me agradava, né? Isso, para falar de algo assim que eu senti durante muito tempo, né? E com o tempo isso fui superando tal. E é tanto que hoje eu vou para São Paulo, eu adoro, né? Assim, o centro de São Paulo ali, porque tem coisas que me agradam ali, por conta da arquitetura, que é da minha área, tudo, né? E já eu ando muito bem confortável, né? Mas, assim, teve momentos assim de eu ficar com medo de frequentar certos locais, de passar por certos locais. E, ao mesmo tempo, tinha coisas que as pessoas tinham medo e eu, para mim, era a maior besteira, né? Então, é algo meio complexo isso daí, né? E, assim, acho que os anos, para mim, eu fui superando isso daí. Mas eu acho que é muito difícil a pessoa que convive com medo extremo, e às vezes ela termina. Hoje a gente tem facilidade de discutir sobre isso, né? Mas acho que uns anos atrás as pessoas ficavam um pouquinho receosas de se abrir e falar do que sentia medo, né? Claudemiro? Claudemiro? Sem áudio. Eu acho que está sem áudio. Dormiu. Oi. Tomou armilote. Então, não, era mais fácil ter tomado um mata-leão. Mata-leão. Falta ar no cérebro. Então, é o seguinte, bom, a questão do medo, né? Você citou aí, Kim, da questão no tatame, né? A gente dando aula, você vê alguns medos que são medos de infância, né? Você vê medos que a mãe da gente coloca na gente, né? Você falou a questão da cambalhota, isso é muito interessante, porque assim, você vai conversando com a pessoa, né? O cara, não consigo, não sei, tal. Aí você começa, esquece o que a tua mãe te falou lá, que se você virar e vai quebrar o pescoço, que se ficar de ponta cabeça, vai, sabe? Aquelas coisas que mãe vai falando, né? E a gente vai, quando é criança, a gente vai absorvendo isso, né? E esses medos, eles ficam, né? Eles acabam te travando para fazer algumas coisas. E a gente tem trabalhado isso, né? A gente vai trabalhando isso, como o seu Mauro falou, a gente vai trabalhando aos poucos para a pessoa ir entendendo, né, o movimento, entendendo e superando, né, as dificuldades que ele tem. Tanto as barreiras que ele mesmo vai colocando, barreiras de medo, ele coloca barreiras físicas e barreiras psicológicas, né? E por conta disso, essa questão do medo, ela é bem complexa, porque o medo, ele é interessante, ele é bom, né? Até o ponto em que você se coloca em alerta, né? Você se coloca numa posição de alerta, você fica sempre tomando os seus cuidados, mas não deixa de fazer o que você está querendo fazer. O problema é quando esse medo ele te bloqueia para fazer as coisas, né? Você fala, o Cris falou, tinha medo de ir lá no centro. Pô, você pode correr o risco de você ficar tão apavorado de querer, de ter medo de ir no centro da cidade, que você não quer ir no centro. Você se bloqueia, você faz de tudo para não ir, né? E o medo ele tem essa função de regular o seu, de te colocar em estado de alerta, né? Mas esse estado de alerta ele é para que você tome precauções com relação ao que você vai fazer e não bloquear você.
a partir do momento que ele vira um bloqueio, ele já chegou no apavoramento, né? Num padrão de pavor. Eu não consigo fazer, eu estou apavorado com aquilo, eu não consigo dar um passo adiante, né? Então, essa questão de trabalhar o medo, de sentir, de ver como é que se pode melhorar, né? Eu, como de experiência própria, tenho inúmeros medos, tudo, mas eu sempre me coloco um passo atrás e penso, mas espera aí, por que eu tenho medo daquilo? Por que eu não consigo? Por que eu estou tão receoso em fazer aquilo? Como é que eu posso fazer isso com segurança? Quais são os simples coisas, que nem muita gente tem medo de andar de montanha-russa, né? Você olha lá, você fala, pô, tem tanta gente andando lá, pô, o negócio tem segurança, é feito para o pessoal se divertir, né? Por que eu tenho medo? Por que eu não vou naquilo, né? Então, aí você se coloca numa posição, você começa a analisar, né? E, mesmo com medo, você vai e enfrenta aquilo, né? Você coloca as suas condições de segurança e enfrenta o que você tem que fazer, né? O medo, ele não pode ser bloqueador, né? Não pode te gerar bloqueios para fazer as coisas, né? Ele é um sinal de alerta, você tem que ficar sempre esperto. O SHS, a gente trabalha muito com essa situação do estar sempre em alerta, né? E quem coloca em alerta é o medo, né? O medo da situação que te coloca em alerta. Então, a gente está sempre em alerta. Não é que a gente está sempre com medo, a gente está sempre em alerta, né? O medo de algumas situações é que te coloca nessa situação de atenção, né? Eu acho o medo, eu encaro o medo como um benefício e não como um bloqueio, uma coisa, uma barreira, né? Eu encaro ele sempre como um ponto onde eu tenho que pensar mais, eu tenho que enxergar melhor o que está acontecendo para que eu faça o que eu vou fazer com mais segurança, né? Eu me coloco sempre assim. Ô, Claudiomir, você me fez uma coisa lembrar. Antes de eu treinar o SHS, eu estive em São Tomé das Letras e eu, com medo, não me deixou na Pedra da Bruxa. Eu chegava lá, eu tremia, as pernas caíam, eu tive que deitar no chão, não consegui. E depois que eu comecei a fazer o SHS, esse ano aqui, eu voltei em São Tomé das Letras diferente. Os caras, pô, eu estou com 65 anos, eu subi naquela pedra, olha, foi o maior barato. E eu consegui chegar na ponta, eu falei, não acredito, tirei até uma foto. Você falou, o dedo serve para o limite, limite. É limite. Sim, sim. Eu vou só pedir agora para a Fran falar um pouco. Vocês abriram aí algumas janelas aí bem interessantes de tatame que eu quero até retomar. E aí, Fran? E a dela travou. Travou. Travando? E ela é importante, psicóloga é importante. Psiquicamente. Eu escutei coisas interessantes do seu Mauro, né, o Quinho, o Claudemir, todos vocês falaram. Tá cortando. Porque é assim, o medo, ele é natural. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim, agora foi. Então, tá. O medo todos nós sentimos medo, né? O ser humano, ele sente medo. E nós sentimos medo por quê? Porque somos inteligentes, né? Aquilo que o Claudemiro estava falando. O medo, ele serve como cautela, né? Se você for atravessar a rua e não tiver medo, você pode ser atropelado, né? Agora, o ponto quando o medo é racional ou ele é irracional, né? O medo racional, aquele que te protege, né? O medo de sobrevivência. O irracional já é aquele que o seu Mauro, né, falou, poxa, ele paralisa, né? Minhas pernas ficaram bambas. Porque, na verdade, o seu Mauro estava com medo do que ali, no caso? O que é interessante a gente pensar, né? Por que eu tenho medo de dar uma cambalhota?
Por que que eu tenho medo de ir para o centro da cidade, onde tem uma multidão de pessoas, né? Na verdade, por exemplo, citaram a montanha-russa, né? Ah, eu tenho medo de montanha-russa. Na verdade, a gente não tem medo da montanha-russa, não tem medo da altura, você tem medo de cair, né? Você tem medo que a montanha-russa quebre, né? A criança, ela não tem medo do escuro, ela tem medo do que tem aí no escuro, né? E o desconhecido normalmente amedronta. A gente tem medo do desconhecido, né? Outro ponto interessante é que falaram assim, a gente aprende a ter alguns medos, né? Às vezes a mãe fala, tá chovendo, vai relampear, você vai morrer lá fora. Aí pronto, você já cria aquele medo, né? Da chuva, enfim. Então, o interessante é assim, a gente pensar realmente, raciocinar, né, se aquele medo tem um fundamento ou não. Eu achei muito interessante o mecanismo do seu Mauro, né, quando ele fala assim, não, eu enfrentei o medo, né, e também por quê? Porque ele sentiu segurança no tatame, né, ele foi acolhido no tatame, então ele raciocinou, né, a adrenalina baixou, aquele medo não paralisou, não virou uma fobia, né, porque quando vira fobia, você já foge da situação. Então, ele foi acolhido, recebeu toda a segurança, amparo e enfrentou o medo. Eu vou me estender aqui. O medo limitador e o medo bloqueador, tá? Eu vou trazer algumas ideias aqui que a gente vê muito e em qualquer cenário da academia, às vezes a gente passa, em qualquer momento também, tá? Porque, assim, eu tenho que treinar uma técnica e essa técnica ela tem um grau de dificuldade maior e ela me traz dor, tá? Eu posso falar por experiência que eu tive 7 lesões de joelho e teimoso, né? Mas sempre com muito medo da próxima lesão. Me aprofundei estudando cada vez mais sobre a lesão e sobre a técnica para conseguir chegar lá. Dói demais, né? Lesão de joelho, para quem tem, é uma coisa terrível, porque demora muito para sarar. Assim, a vida para, porque você não tem, assim, nem se locomover, sabe? É terrível. E treinar, então, esquece. Então, seria uma coisa, assim, bem difícil de você poder se adaptar. Então, era uma coisa que me gerou muito medo, né? Então, a minha perna esquerda, eu nunca, graças a Deus, a minha perna direita sempre respondeu, mas a esquerda, o joelho esquerdo, sempre eu tive muito problema na época. E obviamente, eu fui buscando, tipo, fórmulas para poder realmente entender isso, o que eu tinha de deficiência, e quais eram os problemas da técnica em si, das técnicas em si, né, com a movimentação do joelho, em qualquer outro cenário, e do meu próprio corpo, né? Então eu tinha uma fraqueza muscular para poder realmente desenvolver, ter um desempenho que eu gostaria de ter. E eu estou falando disso porque muitos alunos sofrem do mesmo, tá? Muito aluno, às vezes, ele vem com uma deficiência física, e eu digo deficiência, fraqueza muscular mesmo, tá? Ele tem uma deficiência porque ele não consegue atingir o objetivo que ele desenhou na cabeça dele, e às vezes ele olha para o lado e ele vê aquele aluno capaz, aquele aluno que chegou ontem está fazendo melhor que ele se sente tipo diminuído, e aí ele sente. Aí são outros medos até envolvendo aí, porque
é o medo até de enfrentar aquele cara e ser diminuído na graduação, sabe? Então tem algumas coisas aqui, mas ele tinha essa questão dele também do esforço próprio, né? Então, eu tive o prazer aí de dar aula para vocês, eu convivi com medo, alguns medos de vocês, e vocês viram medos meus também, né? O tatame é uma coisa que é muito pessoal, a gente se entrega realmente, a gente acaba realmente mostrando esse lado mais vulnerável para você poder realmente atingir isso e evoluir. E aí o seu Mauro ele falou uma coisa que era muito isso. Eu como com essa posição que tenho e a experiência de anos de tatame, eu ficava naquela sempre olhando, né? O medo do outro, né? Aonde ele tem medo, aonde o medo de um com o outro, eu com o aluno, eu com o adversário, eu com o mundo, né? E ali era uma coisa onde o tatame tinha que me construir mais forte e eu tinha que ser mais forte, porque todos esperavam alguém mais forte, pela graduação, né? E, então, assim, existia um medo ali, um medo limitador, que me colocava naquela consciência onde eu tinha que buscar mais, ser perfeito no que eu estava fazendo. Se eu tivesse dificuldades, eu tinha que trabalhar aquilo de outras formas para poder evoluir o mínimo que seja para eu poder me apresentar melhor e superando aquele medo. E uma coisa mais interessante, e isso é o que é o fantástico, não tem tempo. Todo mundo coloca um tempo para isso, para o medo ser superado, sabe? Aí eu tenho que, não, amanhã eu vou fazer. E não é assim, porque gera muita frustração, porque amanhã você vai voltar e vai ter o mesmo medo que você estava tendo ontem, sabe? Então, assim, são anos trabalhando o medo para que ele se torne algo só mais um alerta, né? Só algo mais que te faça querer ser melhor, né? Então, eu vi muito disso no tatame, eu vivi muito isso, particularmente, né? E vivo isso até hoje, e ensino os meus alunos desse jeito, né? Mas poucos conseguem entender a dimensão sobre isso, porque exige muito mais de paciência, de interesse, né? De busca pessoal, de esforço, né? De dor, né? Você precisa passar pela dor para você poder superar aquilo e entender. Então, não quer dizer que a dor ela precisa ser extrema, né? Como uma lesão de joelho. Ela não precisa. Isso já é ignorância, né? Então, você já perdeu o medo para você poder fazer algo e isso é terrível. Então, volta até é interessante eu já falar disso, porque existe aquele aluno que ele não tem o medo sobre isso e eu tenho que ficar o tempo inteiro bloqueando. Não vai por aí não, não faça isso. Seu Mauro é um exemplo, porque ao mesmo tempo que ele é feroz no treino, ele vai lá, ele faz acontecer, a idade dele, eu tenho que respeitar a idade dele, física, né? É uma idade, a gente está falando aí de uma idade física, né? Não é uma idade, não só dele, mas todos nós, né? Porque eu também não sou mais aquele garoto. Então, a gente tem os nossos limites físicos, e limite físico posso destacar que não é só idade, porque peso e a habilidade motora e força, força, eles são realmente os elementos importantíssimos para você poder reconhecer como, como um, uma pausa, né? Até onde eu vou, né? Então eu consigo limitar o medo aqui, é tão importante nessa hora,
porque ele consegue falar assim, eu posso ir até aqui, né? Então é um limitador para o meu crescimento, não um bloqueador, porque bloquear aquilo que você busca na vida, que você quer, né, crescer, você quer evoluir e você não sabe para onde, né? Esse bloqueio ele te põe para trás, né? Então, uma das coisas que a gente coloca, que eu finalizo aqui esse ponto, é se você tiver esperança em você e naquilo que você quer, o medo ele vai ser apenas o fator limitador. Se você não conseguir ter essa esperança de conseguir mais, de ir além, de tentar, porque é um passo de formiguinha mesmo, né? Se você não conseguir ter essa esperança, esquece, né? Realmente o medo ele já se tornou um bloqueador. Enfim, aí agora eu jogo de volta aí para cima e quem... Ô, Kim, uma coisa interessante que eu gostaria de te falar é que, assim, as pessoas, como eu falei, né, o medo é uma coisa biológica, coisa natural e que é necessário, né? Só que as pessoas, elas não querem sentir medo, né? Elas querem eliminar o medo. Mas isso é praticamente impossível, porque você tem medo, é uma coisa já fisiológica, né? E o que que acontece? Quando o medo é muito, né, exacerbado, você acaba, o seu próprio organismo acaba produzindo hormônios que paralisam, que bloqueiam, né? Aquele famoso branco, ai, não vou, né? Então, o que eu diria aqui, né, que no caso os alunos, que eles vão ter medo, encarar o medo de uma forma natural e transformar esse medo em potência como o seu Mauro transformou. E com certeza, o medo precisa estar presente para te dar o limite, até onde você pode ir, né? Então, eu vejo assim, até interessante aí que essa questão que todos vocês vêm pontuando, né? E o tatame é algo assim que a gente aprende muitas coisas interessantes quando você começa a lidar com os alunos, né? É como o Kim colocou, tem horas que você chega um aluno lá todo despojado, que para ele, se você falar atravessa aquela parede, ele vai se jogar na parede, né? Enquanto o outro você pede para fazer o que às vezes para nós é uma simples cambalhota, acabou, essa pessoa não vai fazer, não tem jeito. E é interessante porque é uma experiência que nós passamos, que você começa a ter que a ensinar a pessoa a superar esse medo, e aí você, às vezes, você tem que começar a quebrar todo um movimento, pegar algo bem primário, ensinar ela a fazer algo lá bem primário, até você conseguir ela fazer uma evolução de uma cambalhota, e com o passar de algumas aulas, você vê o aluno já fazendo rolamentos, né? E assim, você vê que superou aquela fase, né? Eu só acho que, assim, talvez nós não conseguimos ali detectar na hora esses detalhes, e claro que uma reunião dessa vem trazendo para nós, revivendo na mente, né, todas essas experiências, né? Eu acho que hoje a gente sai até com uma condição melhor de quando enfrentar, né, assim, no tatame, um aluno com essas condições, de dialogar com ele e de mostrar para ele que ele pode sempre superar um pouco mais, que ele pode sempre ultrapassar os limites dele sem perder, né? Assim, ele vai continuar sentindo o medo, né? Só que ele vai tendo confiança naquilo. Por quê? Porque ele adquiriu, né? Aquilo ele foi conquistando aos poucos, né? Então, assim, eu tive alunos comigo que ele sofreu um assalto e ele ficou muito tempo sem sair de casa, sofria de pânico. Então, ele foi treinar, foi para o tatame, treinou um bom tempo, né?
E ali, de vez em quando, a gente conversava tudo, e ele começou a falar, pô, eu tinha medo de fazer isso, tinha medo de fazer aquilo, pois você está passando algumas informações aqui, de algumas técnicas de um formato, que está fazendo eu me superar o medo que eu sentia, e isso está me dando mais confiança, até para andar na rua, né? Então, é legal a gente, quando vê algo, né, assim, que a gente termina trabalhando e, às vezes, sem ter uma experiência, até de uma parte psicológica, você está trabalhando com a parte psicológica de pessoas, né? Fazendo elas superar medos de diversas coisas que acontecem na vida delas, né? Que a gente só sabe ali quando você tem uma interação com o aluno, né? Que chega a um certo ponto, dependendo do tempo que ele passa com você ali, você já cria um vínculo de amizade e tudo, e é isso que assim o SHS traz, né? A questão assim da família, né? Então, essa amizade vai se transformando como uma pessoa já é da sua família. Ali nós somos uma família, né? Então ele passa a incorporar aquilo e ele mesmo passa também a se abrir um pouco para você ali, né? Pode ser que ele não se abra para todos, mas como você fica muito próximo, e aí você começa a enxergar isso daí, e parece que cria um desafio para a gente, né? Fazer aquela pessoa conseguir fazer algo que ela nunca fez. Mesmo que ela não consiga fazer no máximo, né? Talvez, sei lá, a evolução de um rolamento, um Kwan-Jun, mas só o fato dela conseguir fazer um rolamento de pé, ela já superou a cambalhota, né? Ela já superou muitas coisas e a gente às vezes não, assim, não consegue às vezes enxergar isso. Isso está sendo legal essa reunião porque a gente agora está conseguindo trazer isso e acho que traz uma experiência melhor para nós no tatame para lidar até com mais clareza com essas condições aí. Cristiano, é importante isso que você falou, né? Eu vejo gostado, né? Depois que eu fui superando alguns medos, e eu treinava muito com o Kim, tanto que eu pus o nome dele de 5, né? Que ele ficou meu amigo, mas também no tatame eu sempre respeito ele. Ele tem idade para ser meu filho, admirou o carinho que a gente tem um pelo outro, e eu aprendi a superar o medo e de sair, conversar, e a gente treinava um pouco antes. Você sabe que você falou uma coisa de adquirir confiança. Eu peguei tanta confiança que aí eu lembro uma vez, eu estava na Praça Ramos, eu ia para a Sé, e tinham dois rapazes que passavam algum velhinho, os caras punham o dedo assim, então, meu, você vai ver, e tomavam o que ele tinha. Rapaz, quando eu vi aquilo, eu lembrei do SH na hora, do SHS na hora, aquilo do Kim. Olha, o cara tá comendo um garfo. Rapaz, eu fui e falei assim: eu vou pegar esses dois caras. Quando ele me apontar o dedo, eu vou quebrar o dedo dele. O outro vai vir, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Naquele minuto, olha, a minha respiração, a adrenalina ficou tanto que eu falei: eu quero ver, esses caras vão. Ô, rapaz, que frustração, porque todo velhinho passava, os caras se invocavam. Comigo, os caras me olhou e não fez nada. A adrenalina, eu estava igual o Homem-Aranha, sabe? Só esperando. Naquela hora, me passou muitos rocinchos na cabeça. E nem eu sei te falar, né? Essa questão da confiança, do seu medo que você adquire. É interessante, né? Interessante. Pode falar. Não, pode falar. Claudemir? Pode complementar aí que eu vou fazer. Depois porque a gente já está chegando no limite também, então eu vou. Daqui a pouco eu vou. Aí eu faço. Depois que você falar, eu deixo alguém falar e eu faço a finalização aí. Tá, eu só tenho depois eu queria ler um negocinho, tá? Mas que eu acredito que resume aí bastante coisa, até assuntos que a gente nem abordou. Mas nada a ver. Eu quero só interessante. Eu quero até deixar aqui um alerta, né? Uma ideia do que é o Sci-Hus aqui, o que representa o SHS, né? A filosofia da arte em si. Eu me lembro da adolescência, a minha adolescência, eu estava lá no centro de São Paulo, tinha ido para uma balada, voltei, era madrugada, e aí estava esperando o trem
abrir, né, o trem, o horário do trem voltar da parte da manhã, era 5 da manhã, e a gente estava numa balada específica e eu tinha que atravessar um lugar assim no meio do mato, e tava eu e um amigo junto, né? Mas um amigo, um menino mais novo, tava andando desnorteado, tava, né? E ele tava andando e eu tava querendo ir, mas só que como eu já me senti dentro de uma situação desfavorável, porque era um corredor para que dava, no final dele dava a estação, e ali eu meio que eu comecei a sentir aquilo, né, vindo dentro de mim, eu falei assim, tá ruim, porque eu não tô vendo o que tá lá na frente, né? Então, assim, o sentimento sobre o que devo fazer começou a crescer dentro de mim, o medo, obviamente, porque assim, eu tava numa balada, eu tava numa, né, contração, alegria, e todo mundo não estava pensando nada longe do que é o medo, né? E aí você, acabou, vamos embora, né? E aí, a hora de ir embora, aquilo estava dentro de mim. Obviamente, entramos aqui num ponto que eu acredito que isso vai de encontro também com o seu Mauro, que é o Papai do Céu olhando para nós e nos protegendo, né? E esse é o outro ponto que eu acredito ser o principal disso tudo, mas aquele medo que eu senti pela minha experiência, que o rapaz estava viajando, nem estava imaginando nada, eu comecei a acelerar o passo, eu acelerei o passo, fechei a cara e eu comecei a andar. E quando eu cheguei mais próximo do final, tinham 3 era já tudo marmanjo, mas menor de idade, né? Tudo parado, eram uns 3 parados assim na porta do negócio, e eles estavam realmente para roubar, né? E na hora que eu identifiquei os 3, eu fui para cima do mais forte. Eu já fui olhando sério para ele, assim, eu fui andando e eu comecei a acelerar o passo e comecei a andar. E o rapaz, ele se ligou quando já estava no meio dos caras. E aí, conforme eu comecei andando, tipo, e aí, beleza? Eu cumprimentei o cara, meu coração tava batendo ali. Eu tinha, sério, eu tinha 18 anos, acabar de fazer 18 anos, sei lá, 20 no máximo. Não, né? 20 já tinha carro, mas era por aí. E eu tô andando aqui, quando eu me deparo nessa. Né, eu passei assim, eu escuto o cara de trás, ainda eu virei para trás assim, o menorzinho falou pro grandão, e aí, por que não pegou? Ele, não, vamos pro outro. Tipo, meio que... E aí, tipo, eu continuei andando e o cara ia roubar nós, sabe? Tipo, bundão. Mas, na verdade, eu tava com muito medo ali naquela hora, porque eu não sabia o que estava me esperando, né? E inclusive, essa maldade de rua, essa maldade que o marginal tem, a gente que cresce dentro de casa, a gente que convive com pessoas do bem, a gente não tem uma mente equilibrada com isso. A gente não consegue lidar com isso tão fácil, né? E às vezes tem gente que nem imagina como é, né? Então, esse foi uma coisa que me destacou, assim, eu achei bem interessante o seu comentário quando a gente falou sobre isso, porque me lembrei disso, nossa, anos atrás. Kim, é interessante porque o medo, ele dispara 2 reações, né, no ser humano, de luta ou fuga, né? E a reação que despertou em você foi de luta. Você foi para cima e você passou, né? Você não correu e enfrentou e deu certo. Então, mas e se eu não tivesse feito, né? Eu não sei, é tão engraçado porque eu falo disso com vocês, mas eu sinto aquilo que eu estava sentindo. Sim, adrenalina. Né? Porque eu comecei a resgatar de mim uma coisa que não era fácil de lidar. Então, interessante isso.
Ok, mas é verdade. Aqui na praia eu passei isso. Eu tava com relógio, camiseta, e tinha uns 8 caras, bicho, na praia, assim, vindo pra cima, e não era parecendo, eu cismei que iam. Rapaz, eu vim, a adrenalina veio, eu encarei os caras assim, que passei no meio, assim, olhando no corpo, assim, que a adrenalina tava. Os caras olhou, e aí, tudo bem? Tudo bem? Aí eu falei, tudo bem. E aí, os caras deram risada e continuaram. É interessante, eu também já aconteceu isso, eu fui para cima. Deixa Porque eu o só... Mas dá isso é experiência. Isso é experiência. É a experiência falando. Isso eu tenho certeza que é. Assim, eu vou até, assim, acho que é até interessante, eu vou partilhar com vocês uma experiência que eu tive, mas claro que, assim, ela é totalmente oposta a isso, né? Assim, eu vou, até para ser breve também, não demorar muito, assim, eu vou na origem de algumas coisas que eu descobri, alguns medos que eu sentia, né? Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com um grupo, eu fiz uma regressão, né? E nessa regressão eu fui descobrir uma grande parte dos medos que eu sentia, que eles foram vivenciados, né? E foi uma sensação que eu senti muito forte. Eu vivenciei isso no útero da minha mãe. E aí, isso foi assim, eu até achei incrível, porque depois que eu passei pela experiência, eu conversei com a minha mãe, ela falou assim, como que você sabe disso? Então, né, então a coisa, a gente vê que não foi uma coisa que eu criei da minha mente, né? E o que acontece? Pelo que eu me recordo, foi assim algo que ela teve uma discussão com meu pai muito séria, né? E meu pai, né, era uma pessoa assim, um certo tempo uma pessoa muito assim violenta nesses negócios, né, com mulher tudo. E ali o medo que ela sentiu, ela transmitiu para mim. Então, assim, depois de muitos anos, né, eu fui entender, eu fiquei carregando aquilo comigo e eu não sabia o que era. Então, foi a partir deste momento que eu fiz essa regressão que eu comecei a entender muitas coisas que eu sentia medo. E foi daí que muitas coisas que me limitavam também deixaram de me limitar, né? E eu comecei a encarar de uma certa forma, né? Melhor, aos poucos fui assimilando. Então, assim, muita coisa que eu tinha receio de fazer, eu passei a superar isso daí, né? Então, assim, mais para a gente ter um conhecimento, né? Estou passando essa experiência, assim, às vezes a gente não sabe de onde vem. E às vezes as coisas vêm até antes de você ter consciência do que você era gente, né? Então, você vê, algo que eu senti dentro da barriga da minha mãe. Isso eu carreguei por anos. E anos assim, você falar lá, acho que quando eu fui fazer esse trabalho, eu estava com 22 anos de idade, pra você ter ideia. Eu acho que é isso. Interessante, interessante. O Cristiano, depois que ele que ele teve essa experiência, como foi lidar com esse medo? Olha, assim, eu me recordo assim que no dia que eu fiz, porque basicamente eu vivenciei aquela situação toda de novo, né? Assim, no momento assim é algo meio estranho assim de você lidar assim com a situação, porque você começa a sentir medo, você começa a chorar. Assim, eu entrei em desespero, na verdade, quando eu estava nessa condição, né? E após, né, ter feito a regressão e voltado tudo, e aí com o tempo você vai sentindo diferente, né? A vida vai transcorrendo diferente, né? Não que você também, opa, já estou aqui, já sou um super-homem, né? Mas você começa a enxergar as coisas diferentes
e começa a ficar atento. Por que eu estou sentindo medo disso? Por que eu estou sentindo medo daquilo? É como o Claudemiro falou, aonde está, né? Então, às vezes a gente não sabe de onde vêm as circunstâncias que causam esses traumas, né? Algumas pessoas têm esses traumas já ou quando adulto ou quando adolescente, por alguma situação, né? E essas coisas traumatizam a pessoa. Eu já tive essa experiência muito antes de estar, né, fora do útero, né? Isso foi carregando, né? Então, assim, tudo que eu ia fazer que me dava medo, me paralisava e acabou. Eu não ia fazer mais, não quero mais saber. Às vezes ficava naquela, eu vou, né? Igual o seu Mauro, e chegava lá, né, e descarregava, né? Não vou, né? E eu acho que foi muito interessante isso para mim, muito importante, mas assim, a gente também vê que é o seguinte, depois que você passar muito tempo nessa situação, você também precisa dar tempo para você, e eu acho que assim, aí trazendo o que eu disse lá na questão de experiência de tatame, né, é você aos poucos, né, ir provando de algo e sentindo o terreno, né, é como andar vamos fazer uma analogia aqui, você andar em cima de um lago gelado, né? Você vai pisando aos pouquinhos ali, vai vendo que ele está firme, não está trincando, você vai tomando mais coragem, vai chegando até às vezes você consegue ultrapassar o lago, né? Só que você não vai chegar no lago e sair correndo no lago, porque primeiro você vai pisar para saber se ele não vai trincar, né? E vai sentindo. Então, acho que depois dessa experiência, a coisa tem sido, e acho que até hoje, né? Depois de um certo tempo, você não fica com isso mais na cabeça, acho que isso aí fica automático, né? E eu acho que assim, essa experiência, a minha vinda para o tatame também, me fez superar muitas coisas, né? E também a possibilidade, né, a oportunidade que eu tive de estar dando aula, né, de estar dando aula, me ensinou muita coisa também de ajudar as pessoas, né, a se superarem ali com coisas que às vezes para nós já se tornou tão simples, mas para aquela pessoa é horrível tentar passar por aquilo, né? E por outro lado, uma outra coisa também, assim, até para não estender mais, finalizar, eu vejo também o seguinte: às vezes na própria aula a gente assim, tem coisas que a gente não tem dificuldades e na hora que você vai dar aula você tem que mostrar para o aluno. Aí você fala, e agora? Vou ter que fazer isso aqui, tem que fazer direito, tem que fazer bem feito, né? E aí você tem uma injeção de adrenalina no momento, porque você precisa fazer, você precisa mostrar, né? Porque você é uma referência ali para os alunos que estão ali, e parece que aquela energia deles passa para você, e você parece que toma uma injeção de adrenalina ali, você fala, vou que vou, e vai e faz, né? E aí você também começa a se superar também. Então, assim, é uma troca, assim, que a gente pode dizer, fantástica de experiência que você tem, né? Ao mesmo tempo que você está ajudando os outros estão te energizando, te ajudando a superar o que você, às vezes, tinha limites para fazer. Porque você precisa mostrar para ele que é possível fazer e você tem que fazer para ele. Porque aquilo como assim, é uma honra você mostrar que você está fazendo e consegue fazer aquilo que você não conseguiu em outro momento, né? E que acha que é fácil, né? É isso aí. Eu não sei, eu só queria ler aqui um texto, mas acho que o Claudemiro quer falar mais sobre o que foi dito. Então daqui a pouco eu falo. Então, eu fiz umas considerações aqui, né? A questão do medo, né? Como vocês colocaram com relação a situações de, eu cheguei ali, vi os caras lá e resolvi enfrentar. Isso também é um pouco da própria situação do indivíduo que está lá, né? Contra, né? Ele também está contando com o seu medo, né? Ele está querendo se sobrepujar a você pelo seu medo. Se você não demonstra medo, o medo dele fica maior do que o seu, né? Então ele se sente acuado em fazer alguma coisa. Por quê? Porque você demonstrou que você não estava com medo dele, né? Então, quer dizer, você estava mais alerta que ele. Então ele se sente incomodado com essa situação, porque o ladrão ele quer se superar, ele quer achar um ponto onde ele seja superior a você, né? Então
Se ele se mostrou, você já encolheu, ficou ali meio acuado, tudo, o cara, opa, já superei, então é eu que vou. Mas se você se mostra mais forte que ele, sem medo dele, né? Ele tem medo de você. Então, ele, por mais forte que ele esteja, por mais que ele tenha alguma coisa ali que ele tenha programado para fazer, ele se sente acuado e acaba, o medo acaba sendo do lado de lá e não do lado de cá, né? A sensação. É bem interessante isso. A outra coisa tem gente que tem vergonha de ter medo, né? No tatame a gente já vê isso, e o cara, ele tem vergonha de falar que tem medo, aí ele quer fazer as coisas, né? E aí ele não, ele fica naquela, vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, por quê? Porque o medo, para algumas pessoas, é uma vergonha, eu tenho vergonha de ter medo. Não, o meu medo é como a Fran falou, não é é um estado de alerta, é um estado normal da pessoa, né? É um estado normal das pessoas, não tem que ter vergonha de ter medo, né? Uma outra coisa como o Cris falou, a gente acaba no tatame, né? Você, principalmente quando você chega ali a faixa preta, ali que você tem que dar aula, é complicadíssima essa história, porque você tem que mostrar as coisas para fazer, você tem que fazer coisas que você tinha medo de fazer quando era aluno, né? E você virou professor, você tem que fazer, não tem jeito, não tem essa, é fazer mesmo. Então, o medo é uma coisa bem interessante, né? De você, quando você trabalha em cima disso. Esse sentimento de você, ele acaba te dando uma ideia de superação, né? Como o Cris disse, você acaba tendo que se superar, acaba tendo que se mostrar mais, né? Aprender a fazer as coisas, mesmo com medo, você tem que mostrar que é como se faz, o que você tem que fazer, né? E é bem interessante isso. Eu acho que o objetivo desse encontro que a gente colocou, né, de trazer o medo, esclarecer um pouco a ideia de medo, né, é bem proveitoso, foi bem proveitoso aqui para a gente. E deixo aí para as considerações finais aí do Mestre Kim. Bem, a primeira coisa... fazer uma finalização rapidinha? Só para finalizar o medo, eu diria assim, quando sentir medo, escutar o medo, o que o medo quer dizer para você, né? Porque ele vai te dizer, você está com medo de algo, acolher o medo e transmutar esse medo em potência de agir de uma forma positiva. Seu Mauro, por favor, quer encerrar alguma coisa? Você é mãe? Hã? Você está falando? Qual é a flor que tem aqui no nosso meio? Ele perguntou alguma coisa para mim. Você é mãe? Oi, seu Mauro. Não, mãe de humano, não. Eu sou mãe do Kim. É minha mãe. Mãe postiça. Não está se aproximando o Dia das Mães, né? E eu acho para mim que enquanto nesse papo... Eu aceito o presente. Eu vejo a mãe assim como um Deus, porque ela é geradora da vida. E a mãe, é interessante que ela é linda, bela, maravilhosa, ela deforma o corpo dela para gerar um ser humano. E aquele ser humano é a coisa mais importante. Ali ela é um Deus. Ela é um Deus, né? Ela deforma o corpo dela. Quando aquela criança nasce, ela vai amamentar, sente dor, mas ela se realiza. Ela quer ver os primeiros balbuciar da criança, ela se torna uma criança. Fala, mamãe, fala, papai. É muito especial, né?
tem o cuidado ela tem aquele carinho, né? De os primeiros passos, ela tomar um cuidado de não cair, é bonito, ela levanta, né? Ela sofre, ela sabe se o filho está doente, se ele está com fome, se ele está com a fralda cheia ou não. A mãe, ela assim, é um jeito tão carinhoso que ela limpa a bundinha da gente com carinho, né? E a gente só lembra dela nesse dia. Mãe, para mim, é uma coisa muito especial que todo dia a gente deveria lembrar da mãe e agradecer a ela esse dom maravilhoso que ela nos dá a vida. E a gente só dá aquele presentinho xarope, né? Muitas vezes uma panela de pressão, um fogão, liquidificador, dá um fio dental, leva ela para a praia, né? Leva ela para o cinema. A gente é muito ingrato com a mãe da gente, né? Então, eu quero homenagear também nessa conversa você, em nome de todas as mães existentes, nossas mães. Eu gostaria de ter. Muito obrigada. Então, meus parabéns pelo Dia das Mães. Obrigada. O senhor tem toda a razão. As mães têm uma missão muito bonita, muito sagrada mesmo, né? O Kim não saiu de mim, mas eu tenho ele como meu filho também, um amor como se fosse meu filho. Você já notou que a luta da vida já começa com as parteiras do Egito, quando o faraó significa casa grande, né? Ele mandou assassinar as crianças, as parteiras do Egito foi lá e falou: nós chegamos lá, nós não vamos tornar assassina, nós não vamos exterminar as crianças, né? Então eu acredito que Deus deve ser mulher, porque mulher é mais humana, mais meiga, ela, uma conversa, ela leva tudo, né? Então, isso merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho nesse Dia das Mães. Meus parabéns. Obrigada, obrigada. E que Deus abençoe a cada um de nós que hoje estamos aqui nesse assunto tão importante que nos faz crescer. Amém, amém. Amém. Amém mesmo. E, na verdade, é engraçado falar isso, né? Primeiro é da Fran, que realmente, né, é uma mãe de consideração aí, que me viu crescer. Enfim, que com Você certeza não me ainda... contou esse Inclusive, negócio, o que essa história... aconteceu lá. Então, inclusive essa história, ela ficava acordada para saber se eu voltei e cheguei em casa. Eu sabia disso. Mas... Eu devia estar acordada nesse dia esperando, né? Mas é muito engraçado. O seu Mauro, ele tocou num ponto que até eu ia passar por ele, mas eu vou falar que é a questão, assim, quem é mais espiritual, né, vive realmente com a ideia da fé, né, de acreditar em Deus e viver sempre, né, com aquela com a força, né, enfim, e do Criador, e aquela, enfim, eu vejo que aí eu posso falar não menos importante, pelo contrário, mas é a mulher que me fez, que é minha mãe biológica, que é uma pessoa extremamente espiritual, ela vive para isso, ela gosta disso, e ela me ensinou muito, né, sobre a fé, sobre quem é Deus, Cristo e tudo mais. Então, eu posso dizer que às vezes não é só uma questão de temer, né, de ter medo, mas de você acreditar que tudo está na mão do divino e ele vai nos proteger. Então, às vezes o medo, ele não é nada perto da mão de Deus, né, do poder de Deus. Então, eu acho que esse foi uma coisa que também que também nos coloca, né, porque às vezes fica naquele debate do dia a dia, e alguém falando até onde esse vírus vai nos matar, né? E é aquilo, a gente vai até onde Deus quer, né? É ele que controla tudo isso. Então eu não vou me estender para esse assunto, não era a minha ideia, mas como foi dito aqui, realmente a importância das mães, eu observei minha esposa esses dias também, né? E
e assim, e como que é a mãe para o filho, né? Ela sempre tem aquele limitador de não faz, aí você vai cair, aquela coisa toda, né? E colocando sempre algumas ideias nele, assim, eu olho para o meu filho, que ele às vezes me surpreende com coisas que a gente fica assustado, mas uma das coisas que a gente sempre tenta fazer é com que ele seja mais consciente, né? Consciente dos riscos, consciente dos problemas que aquilo pode acontecer, e a gente tenta, né? Projetar isso logo de cara, porque por mais que seja uma criança de 4 anos, ele pode, a gente acha que ele não está entendendo, mas nós entendemos. O Cristiano acabou de falar que ele entendeu e trouxe coisa da barriga, né? Do Quantas útero. informações nos foram negadas porque não é uma criança, não é hora disso, né? Então, quantos medos foram alimentados porque foi negado a ideia de poder conhecer, né? Enfim, eu tenho medo da depressão, né? Eu acho que a depressão hoje ela é fruto disso. Ela é fruto também de uma ausência do Criador e de uma história mal contada, né? Melhor, de uma história mal interpretada. Então, é lógico que eu não tenho competência de poder julgar, né, quem tem essa doença, pelo contrário, é uma doença e a gente sabe que merece muita atenção, mas aí a gente já está falando do pavor, né, como eu citei, a pessoa ela entra num ciclo de apavoramento de tudo, da vida, da conquista, do resultado. Então, se alguém hoje, eu tenho uma preocupação sim com meu filho, tenho com os meus filhos, medo e tudo mais, mas ao mesmo tempo Deus me conforta, dizendo que eu faço a minha parte para que ele seja, né, o futuro, né, que possa fazer algo melhor para o próximo, né. Então, eu não posso ter esse medo, fazer esse medo me assustar, me apavorar, né? Pelo contrário, me firmar mais em Deus todo dia, para eu poder transformar esse medo em potência, como foi dito aqui. Isso. Agora, como eu falei, né? Não é uma preparação, né? Porque o Soulness ele vem de dentro. Mas eu fiquei ali pensando, né, o que falar nessa reunião, e aí aquele momento que eu tinha, eu digitava um pouquinho e digitava um pouquinho, e aí como eu acabei de falar, quando existe a fé, não existe o medo. E aí quando eu olho para mim como um homem, né, aí eu tenho vários medos. Então, eu fiquei naquela que então eu fui escrevendo, e aí eu não concordava. Eu escrevia que eu tinha medo, mas eu não tinha aquele tanto medo assim, sabe? E aí eu escrevi, aí eu coloquei aqui em algumas palavras, em algumas frases, e eu quero meio que encerrar com esse texto, tá? Então eu escrevi assim: às vezes sinto medo, às vezes, tá? Às vezes tenho medo dos perigos deste mundo. Às vezes tenho medo do tempo. Às vezes tenho medo do soco. Às vezes tenho medo do meu corpo não reagir. Às vezes tenho medo de não me controlar. Às vezes tenho medo de não ser alguém útil. Às vezes tenho medo de não fazer a diferença na vida dos meus filhos. Às vezes tenho medo de como os outros me veem. Às vezes tenho medo de não ser o filho que os meus pais idealizaram. Às vezes tenho medo de como os meus filhos
serão. Às vezes tenho medo da vida sem sentido. Às vezes tenho medo de ser a luz. Às vezes tenho medo de não ser a escuridão. Às vezes tenho medo de Deus não desistir de mim. Aliás, de Deus desistir de mim. Às vezes tenho medo de ser quem sou. Às vezes tenho medo de quem possa ser, de quem posso ser. Às vezes tenho medo de não conseguir. Às vezes tenho medo, sim. Às vezes tenho medo, não. Às vezes tenho medo que o sério vire brincadeira. Às vezes tenho medo que a brincadeira se torne sério. Às vezes o medo me motiva para a superação. Às vezes o medo me protege. Às vezes às vezes eu me protejo do medo. Às vezes tenho medo de não temer. Muito bom. Fala, muito bom. É isso aí, gente. Agradeço aí de verdade. Foi um prazer dividir com vocês esse momento. A gente passou aqui 1h20, né? Foi bom, achei que foi um tempo bom. E a gente encerra aqui. Ok, só um detalhe aí. Acho que com uma consideração final aí, assim, acho que o senhor Mauro foi muito feliz aí no que colocou aí, você também está de parabéns. Todos nós, né? Cada um pouco a composição. E uma coisa é certa, nós estamos só com uma mensagem, estamos passando por essa pandemia, e eu acho que assim, nós não podemos deixar o medo dessa situação tomar nossas vidas. Acho que nós temos que encarar isso com seriedade, com realidade, até porque também a gente precisa também manter o nosso corpo ativo, né? E acho que uma das melhores medicamentos que nós vamos ter é manter o nosso corpo vivo, a nossa mente ali em alerta e encarar essa situação, né? Porque cada um vai ter seus problemas aí. Estamos todos sujeitos, né, a talvez passar por essa situação de ser infectados aí, mas para nós superarmos, nós vamos ter que levar a nossa mente a Deus, né? Pedir para que Deus nos proteja nossas famílias, né? O mundo inteiro como um todo, e encarar isso e não deixar esse medo tomar conta das nossas vidas, não. E seguir em frente. É isso que eu tenho como consideração final. Sai, Rose. Sai, Rose. Obrigado, gente. Até mais. Obrigada. Tchau. Cansa me dá.